Olá, tudo bem? Espero de coração que sim. Hoje eu vim trazer um bolinho para vocês de dois andares no tema Jardim Encantado, que ficou muito fofinho. Espero de coração que vocês gostem. Aqui, gente, eu vou estar mostrando para vocês a técnica que eu uso para poder fazer o degradê de cores no bolo de andar já todo montado, tá, gente? Eu tô fazendo dessa forma que eu vi que ela é bem prática, gente. Ela é bem facinho de fazer tanto para cores, bolo todo colorido ou para bolo de uma cor única. Facilita muito o trabalho e agiliza bastante. Aqui nós temos um bolo 25 por 10 de altura. Estou dando uma ajeitadinha nele aqui na Cake Boards para deixar o mais retinho possível ali. E agora eu vou fazer a marcação, tá? Usando a forma do bolo que vai em cima para poder fazer a marcação e usando pega-balões, tá bom? Você pode estar usando pega-balão ou algum outro caninho que você acha que é mais seguro. Eu coloco a quantidade que eu acho que é necessário para poder estar mantendo o bolo em cima do outro, tá? Sem correr nenhum risco de deslizamento ou o palitinho não aguentar o peso e acabar deslizando. Eu coloco uma quantidade que eu me sinta segura, tá? Principalmente por causa do transporte. Sempre o transporte é um pouquinho longe, então a gente tem que estar sempre prevenido para alguns imprevistos, alguma coisa assim, tá bom? Aqui, gente, eu vou colocando, tá? Eu poderia estar cortando um pouquinho mais rente ao bolo, porém, como eu já tinha cortado o primeiro, que não ficou tão rentinho, eu decidi deixar todos eles nessa alturinha assim mesmo, tá bom? Ali eu só tô dando uma paradinha, uma ajeitadinha nele pra poder não deixar tão elevado do jeito que ele tava. E agora eu vou sobrepor um bolo em cima do outro. Perceba, gente, que infelizmente o bolo de cima, não sei o que aconteceu, mas eu provavelmente foi na hora de fazer a montagem, acabou por falta de atenção, ele não ficou bem retinho, percebe? Então dá uma impressão que ele ficou um bolo um pouquinho torto. Mas é aquele negócio, a gente, como não dá tempo para corrigir esse erro, a gente corrige depois no chantilly. Não vai ficar exagero, tá? A gente pode ficar super tranquilo. A decoração na hora da decoração é realmente a hora de fazer a finalização, os acabamentos para poder deixar bem bonitão o bolo, tá bom? Aqui eu vou aplicando as cores. Eu decidi não mostrar para vocês as tonalidades e tudo mais, porque foi uma coisa simples e eu não precisei fazer mistura de cores. E como o vídeo, eu sabia que o vídeo ia ficar um pouquinho longo, eu optei em fazer somente a decoração, a montagem, tá tudo certinho para vocês verem como que seria, tá bom? Aqui eu usei a cor azul anis, amarelo damasco e rosa cereja, tá? Essas são as cores que eu usei para poder fazer esse degradê de cor. Sempre começo de cima e depois vou para lateral. O problema do bolo já montado um em cima do outro, que a gente nunca vai conseguir fazer uma esquina para ela ficar bem perfeitinha. Então acaba que realmente você vai fazer o bolo, tudo mais, vai fazer a montagem, mas as quinas vão ter que ficar imperfeitas, tá? Aquelas quinas imperfeitas. Então a gente só dá uma leve melhorada, né? Uma leve corrigida para poder ficar bem bonitão, mas ainda assim mesmo ainda corre algum risquinho de não ficar do jeito que a gente queria ou que a gente desejava. Para poder conseguir chegar num trabalhado bem mais bonitinho, uma quina bem perfeita e tudo mais, a gente vai ter que fazer separadamente a decoração, tá? Porque infelizmente acaba que na hora de fazer a retirada dessas quinas, acaba dando um pouquinho de trabalho, a gente acaba não conseguindo fazer o que a gente realmente quer fazer. Então perceba que ao decorrer do vídeo eu vou passando a espátula, retirando o excesso, passando a espátula novamente, passando a espátula, retirando o excesso, depois passando a espátula novamente, tá bom? A espátula que eu vou usar vai ser a espátula lisa. Vai ser uma decoração de Ave Cake, tá? Tanto na parte de baixo como na parte de cima. O modelo de inspiração que a cliente mandou era um Ave Cake com textura. Porém, conversando com a cliente e tudo mais, optamos em fazer ele sem textura, tá? Para poder dar um destaque a mais, tudo mais. Porque acaba que o Wave Cake com textura ela não fica tão delicadinha como o sem textura, tá? Então a gente conversando um com a outra, resolvemos fazer o wave cake, porém sem textura, tá bom? Aqui nesse processo de passa a espátula, limpa a espátula e passa a espátula novamente, esse é o momento, gente, que a gente dá uma analisada para ver
se tem imperfeição, se precisa ser corrigido alguma coisa, aonde tem bolinhas de ar, aonde tá com falhas, aonde precisa adicionar mais chantilly, aonde precisa estar retirando mais chantilly. Então, esse é o momento, tá? Sempre é bastante importante a gente dar umas passadas de espátula e depois dar uma analisada aonde realmente precisa estar passando um pouquinho mais de espátula, tá bom? Para não correr o risco, gente, de depois de ter finalizado o trabalho, você vê as imperfeições, as falhas, né? Acaba que não fica legal, né? Então, toma bastante cuidado com isso. Ali em cima, na parte de cima, eu vou fazer o efeito caracol, redemoinho, o que você preferir chamar, tá? Com a ponta da espátula, eu começo da quina do bolo e vou até o centro, ok? Ali eu vou retirando, gente, tentando novamente retirar as quinas. Mas igual eu falei pra vocês, fica um pouco complicado na hora de retirar as quinas, a gente não consegue fazer esse trabalho bem feitinho. Se for fazer, gasta muito tempo. Eu não gosto muito de ficar trabalhando muito tempo passando alisando em cima do chantilly, porque a gente acaba parecendo a massa, né, tudo mais, ou o chantilly acaba ficando poroso. Então, sempre é bastante importante dar uma analisada para ver se compensa ou não. E como seria o efeito wave cake, eu achei que iria combinar e acabou realmente combinando, tá? Ele ficar com essas quinas um pouquinho elevadas. O wave cake sempre é bastante importante trabalhar com aquele efeito sobe, desce lentamente, tá? O vídeo tá acelerado, gente, mas eu não passo a espátula correndo. E sempre é bom analisar, verificar aonde que a espátula está passando, para que ela não passe duas seguidas no mesmo lugar, tá bom? Aqui eu já vou passando já, no caso, já vou adicionando os toppers, né? Analisando certinho onde vai ficar. E, gente, olha que lindo que ficou essas cores, né? Elas acabam dando uma junção, unindo uma na outra e acaba ficando tão fofinho. Para quem ficou com alguma dúvida sobre a respeito do vídeo do bolo, deixe nos comentários que assim que possível, com o maior prazer, eu irei responder vocês, tá bom? Gente, aqui eu vou adicionando os toppers, como eu acabo que fico com o modelo de inspiração no celular que está gravando, eu vou analisando certinho aonde que ficou, tudo certinho para tentar colocar de acordo com o modelo que a cliente manda, tá? Às vezes é que acaba que a gente muda de algumas posições, alguma coisa, ou o cliente não quer de um modelo que ela mandou, aí ela manda uns 5, 6 inspirações de bolo e acaba que faz uma junção de um bolo no outro, mas no final sempre dá tudo certo, né? É importante a gente fazer de acordo com o que o cliente pede para que ele fique satisfeito com o pedido que ele pediu, né? Aqui eu vou ajeitando, bem certinho, tudo mais. Eu acredito que esse bolo, se ele tivesse passado glitter ou alguma outra coisa, tivesse adicionado mais umas pérolazinhas, tudo mais no rodapé ali do bolo de cima, e tanto no topo do bolo de cima também teria ficado um charme bem maiorzinho, tá? E também o topper, se o topper tivesse ficado em camadas, a cliente tivesse optado em escolher um topper em camada, também teria ficado muito mais bonito. Mas assim, gente, é detalhes, né? Todo detalhe sempre faz muita, muita diferença mesmo no bolo, tá bom? Aí eu vou olhando certinho onde vai ficar cada borboletinha. Eu pensei várias e várias vezes em rodear esse bolo todinho com as borboletinhas. Porém, gente, eu acabo que não vejo necessidade de realmente decorar o bolo por inteiro, né? Passar, no caso, a borboleta por inteiro. Principalmente quando o topper, a decoração principal é toda na frente. Acaba que não faz muito sentido passar em todo lugar, né? Mas olha, a gente já vai espalhando as borboletinhas, já vai dando um efeito tão lindinho, tão fofinho no bolo, né? E olha, gente, esse é o resultado final do bolo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tenham entendido o vídeo tudo certinho. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!